A número regimental declara aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. O presidente solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do Instituto de Previdência dos Servidores Militares, prestando informações relativas ao requerimento número 11.911/2022, de autoria desse deputado. Também 11.961/2022, de autoria desse deputado. Ofício do Corpo de Bombeiros Militar, prestando informações relativas ao requerimento 438/2023, de autoria desse deputado. Ofício do Secretaria de Estado de Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento 438/2023, de autoria desse deputado. Ofício da Polícia Militar, prestando informações relativas ao requerimento 439/2023, de autoria do deputado. 2.555/2023, de autoria do deputado. 2.778, de autoria do deputado. 2.899/2023, de autoria do deputado. 2.906/2023, de autoria desse deputado. 2.972/2023, de autoria desse deputado. 2.975/2023, de autoria desse deputado. 2.165/2023, de autoria desse deputado. 3.245/2023, de autoria desse deputado. 3.249/2023, de autoria do deputado delegado Cristiano Xavier. Cópia ao ilustre colega deputado delegado Cristiano Xavier. Ofício do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, prestando informações relativas ao requerimento 1.171, de 2023, de autoria desse deputado. Ofício da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas aos requerimentos 1.899/2023, de autoria desse deputado. 2.445/2023, de autoria desse deputado. Ofício do Conselho Nacional de Justiça, prestando informações relativas ao requerimento 2.560, de autoria deste deputado e outros, informando que não cabe ao Conselho, em sede de reclamação disciplinar, proceder uma nova apuração dos fatos, tendo em vista pedido de providência, pedido para que sejam tomadas medidas administrativas disciplinares em face da juíza Paula Cardoso Esteves. Ofício da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 2.905, de 2023, de autoria desse deputado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa do requerimento do deputado Bruno Engler, deputado que subscreve, requer de Vossa Excelência seja realizada audiência pública para debater a real e a urgente necessidade de revisão da Lei de Execução Penal, Lei 7.710, de 1984, por parte do Congresso Nacional, com vistas à extinção do Instituto da Saída Temporária de Presos, a chamada saidinha, sobretudo após o lamentável episódio em que o sargento Roger Dias da Cunha foi covardemente atingido por 2 disparos de arma de fogo na cabeça e um na perna, por um bandido beneficiado pela saidinha e foragido da Justiça, durante uma perseguição policial no bairro Novo Arão Reis, região norte de Belo Horizonte, na noite do dia 5 de janeiro de 2024. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar o requerimento do deputado Bruno Engler. Senhor presidente, gostaria aqui de pedir o apoio dos colegas, e tenho certeza que assim será. Fizemos esse requerimento logo após esse episódio lamentável da morte do sargento Dias, que se deu por uma irresponsabilidade do Poder Judiciário. A gente acompanhou um caso absurdo em que o Ministério Público emitiu parecer contrário à saidinha. E por que o parecer contrário? Porque em outra saidinha, este mesmo marginal havia sido preso em flagrante. Então, um criminoso contumaz, reiterado, que foi colocado novamente nas ruas, e isso gerou a morte de um homem honesto, trabalhador, policial militar. Então, acho importante que essa Assembleia, essa comissão, faça uma audiência para tratar desse tema. Inclusive, na justificativa, a gente sugere que sejam convidados aqui os membros do Ministério Público que deram esse parecer para demonstrar o embasamento, que realmente não deveria ter sido solto, e convidar também a juíza, duvido que venha, mas para explicar o porquê dessa decisão tão irresponsável que acabou custando a vida de uma pessoa honesta que estava trabalhando para defender o povo de Minas Gerais. Agradecemos as palavras do deputado Bruno Engler. Deputado Bruno Engler, da mesma forma, nós também temos um requerimento
que inclusive foi protocolado um pouco antes do requerimento de Vossa Excelência, esse requerimento ele trata também de tema, eu diria, matéria, o mesmo objeto da discussão, também que seja realizada audiência pública para debater as circunstâncias do assassinato do sargento Roger Dias da Cunha, atingido por 2 tiros na cabeça no dia 5 de janeiro de 2024, no bairro Arão Reis, após tentar abordar Elbert de Souza Fagundes, apenado que não se apresentou após a saidinha de Natal. O crime que consternou toda a sociedade mineira reacendeu o debate sobre o benefício das saídas temporárias previsto na Lei de Execução Penal, a LEP, é que nos autos referentes à execução da pena de 13 anos e 13 meses, a que Elbert Souza Fagundes foi condenado, o Ministério Público, em parecer contrário ao pedido de concessão de saída temporária de trabalho externo, asseverou que, embora o apenado tivesse cumprido o lapso temporal mínimo, não apresentava indícios de que iria ajustar-se com a autodisciplina e senso de responsabilidade ao usufruir dos benefícios. Afinal, ao ser beneficiado com livramento condicional em 6 de 3 de 2023, cometeu novos crimes em 3 de abril de 2023, 28 de abril de 2023 e 18 de julho de 2023. Todavia, ao considerar preenchidos os requisitos fáticos e legais, com fruto no disposto do artigo 66, inciso 4 da Lei de Execução Penal, a juíza de direito da comarca de Ribeirão das Neves, Bárbara Isadora Santos Sebe Nardi, concedeu ao penado Elbert Souza Fagundes, em 26 de 11 de 2023, o benefício da saída temporária, além do trabalho externo. A magistrada autorizou suas saídas do estabelecimento penal durante 35 dias ao ano, por período não superiores a 7 dias. Assim, tendo em vista a importância do debate, ora proposto, conta com apoio dos pares. Ou seja, é o mesmo requerimento, mas, por enquanto, faremos apenas a votação do primeiro requerimento, deputado Bruno Engler. Em votação, o requerimento, senhores deputados, com a prova permanecem como se encontram. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, requerimentos do ilustre colega deputado delegado Cristiano Xavier. O primeiro requerimento: seja encaminhada à 7ª Delegacia Especializada em Homicídio, Contagem e Pedido de Providência, para que priorize a investigação e diligencie para a identificação do autor do homicídio da menor Melissa Maria Ribeiro, de apenas 6 anos, na data de 21 de janeiro de 2024. Outro requerimento, também do deputado delegado Cristiano Xavier: seja formulado voto de congratulações com honras às equipes policiais do Departamento Estadual de Investigações de Homicídio e Proteção à Pessoa, da 4ª Delegacia Especializada em Homicídios de Belo Horizonte Leste e da Central Estadual de Plantão Digital e do Instituto de Criminalística, pela brilhante condução das investigações e da prisão do suspeito do crime de estupro e assassinato de uma menor com a idade de 12 anos, que foi abordada sem vida na calçada do bairro Bela Vitória, na região nordeste de Belo Horizonte. Assim, ocorrido em 16 de janeiro de 2024, em plena luz do dia. Também outro requerimento do ilustre colega deputado, delegado Cristiano Xavier: seja realizada audiência pública para debater o elevado aumento de furtos e arrombamentos aos comércios da região de Venda Nova, em Belo Horizonte, bem como soluções para a diminuição da incidência de tais crimes, sendo de suma importância a discussão junto às forças de segurança e de membros da sociedade para um desfecho satisfatório na prevenção e combate aos crimes que têm aterrorizado os comerciantes e trabalhadores daquela região. Em votação, os requerimentos. Senhores deputados, com a prova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado delegado Cristiano Xavier para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos de minha autoria. Recebo e devolvo a palavra ao ilustre deputado Sargento Rodrigues. Esses escritores aqui, viu? O primeiro requerimento: seja encaminhado ao Comitê de Orçamento e Finanças, COFIN, Belo Horizonte, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedir providência para reavaliar no corrente exercício financeiro a convocação de nomeação dos 193 candidatos aprovados, remanescendo o concurso público para provimento do cargo de escrivão de polícia, edital 04 de 2021. O segundo requerimento: seja encaminhado ao Ministério Público e ao Estado de Minas Gerais, ao MP, MG e à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir providência para certificar o conteúdo do documento anexo, a qual informa o envio do procedimento referente à suposta ameaça à integridade física da delegada de polícia Larissa Belo Fernandes Marçal da Cunha, à Corregedoria, segundo o ofício 28, 2024, relativo ao requerimento 4164-2023 e o REDS, a constante em pauta, constante no requerimento, estaria em tramitação na 4ª Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova. Outro requerimento: seja realizada visita
a carceragem do Fórum Lafayette, no município de Belo Horizonte, para verificar em loco as condições de trabalho dos policiais penais em exercício, bem como a logística e a infraestrutura da unidade. Segundo denúncia enviada a esse parlamentar, o prédio do Fórum está em reforma. Previsão de mais 4 anos. Aí eles fizeram uma carceragem improvisada no estacionamento do prédio provisório na Rua Mato Grosso. Como a carceragem fica extremamente no estacionamento, os policiais são obrigados a ficar inalando fumaça de escapamento que se acumula dos veículos que circulam lá diariamente com os prédios vizinhos. Reclamam do barulho que os presos fazem. Eles fecharam todas as aberturas que permitiam um pouco de circulação de ar. Outro requerimento: seja realizada audiência pública para debater ainda os contínuos e reiterados casos de assédio e perseguições no âmbito da Polícia Civil de Minas Gerais, denunciados a esta comissão, mesmo após a realização de reunião que teve como finalidade tratar o gravíssimo caso de autoextermínio da escrivã de polícia Rafaela Drummond. A escrivã de 32 anos foi encontrada morta pelos pais dentro da casa no dia 9 de junho de 2023, em Antônio Carlos, região central. Ela atuava na delegacia da cidade vizinha de Canandaí e, antes de tirar a própria vida, havia relatado a uma amiga estar sendo vítima de assédio moral e sexual no trabalho. O fato é objeto de audiência pública realizada no dia 7/7/2023, ocasião em que participantes relataram diversas outras ocorrências de assédio e perseguição na Polícia Civil e, desde então, lidam com verdadeira caça às bruxas, diante de sindicâncias sucessivas, procedimentos administrativos, remoções a contragosto e aposentadorias compulsórias. Também que seja realizado, outro requerimento, seja realizada, encaminhado ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar, pedir providência para que avalie a possibilidade do aumento do número de vagas disponibilizadas no concurso público para o CFS-BM 2024, tendo em vista a iminente necessidade de recompor efetivos dos militares nesta função. Também que seja realizada audiência pública para debater e buscar os esclarecimentos devidos com a presença do secretário de Planejamento e Gestão, com secretários de Planejamento, Gestão e Fazenda, para o cumprimento do artigo 1º da Lei 24.260 de 2022, que dispõe sobre a divulgação, até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano, o percentual acumulado do índice de revisão geral anual de seus servidores, a que se refere o disposto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República. Também que seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais pedir providência para que, levando em consideração o ofício PMMG Arins, administrativo 281/2023, encaminhado como resposta ao requerimento 4281/2023, para que se proceda a transferência do soldado PM, Weiler Seife Edne, número 170.403, dígito 9, do destacamento da Polícia Militar de São Pedro dos Ferros, pertencente à 21ª Companhia Independente da 12ª RPM para a 18ª CIA, independente da 8ª RPM, localizada no município de Governador Valadares. Também que seja encaminhado ao Comitê de Orçamento e Finanças da PC e também à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedir providência para reavaliar no corrente exercício financeiro a convocação dos candidatos excedentes aprovado no concurso para técnico assistente da Polícia Civil, edital 02/2022. Também que seja encaminhado ao Comitê de Orçamento e Finanças, COFIN, e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedir providência para reavaliar no corrente exercício financeiro a convocação dos candidatos excedentes aprovados no concurso para técnico assistente da Polícia Civil, área de conhecimento auxiliar da perícia, edital 02/2022. Por fim, que seja realizada audiência pública para debater as circunstâncias do assassinato do sargento Roger Dias da Cunha, atingido por 2 tiros na cabeça no dia 5 de janeiro de 2024, no bairro Novo Arão Reis, em Belo Horizonte, após tentar abordar Elbert de Souza Fagundes, apenado, que não se apresentou após a saída de Natal. O crime que consternou toda a sociedade mineira reacendeu o debate sobre o benefício de saídas temporárias previsto na Lei de Execução Penal, a LEP, é que nos autos referentes à execução da pena de 13 anos e 13 meses, a que Elbert Souza Fagundes foi condenado, o Ministério Público, em parecer contrário ao pedido de concessão de saída temporária e trabalho externo, asseverou que, embora o apenado tivesse cumprido o lapso temporal mínimo, não apresentava indícios de que iria ajustar-se com autodisciplina e senso de responsabilidade ao usufruir dos benefícios. Afinal, ao ser beneficiado com livramento condicional em 6 de março de 2023, cometeu novos crimes em 3 de abril de 2023, 28 de abril de 2023 e 18 de julho de 2023. Todavia, ao considerar preenchidos os requisitos fáticos legais com fruto no disposto do artigo 66, inciso 4 da Lei de Execução Penal, a LEP,
A juíza de direito da comarca de Ribeirão das Neves, Bárbara Isadora Santos Sebnard, concedeu ao penado Elbert Souza Fagundes, em 26/11/2023, o benefício das saídas temporárias, além do trabalho externo. A magistrada autorizou suas saídas do estabelecimento penal durante 35 dias ao ano, por períodos não superiores a 7 dias, conforme dispõe o artigo 124, caput da LEP. Assim, tendo em vista a importância do debate, ora proposto, conta com apoio dos pares, considerando ainda que o sargento Elbert foi morto covardemente por esse criminoso. Nós entendemos, deputado Bruno Engel, deputado delegado Cristiano Xavier, a necessidade não só de fazermos debate, cobrar do Senado a agilidade na tramitação do projeto de lei que acaba com as saidinhas, também cobrar a responsabilidade da juíza, que mesmo sabendo que ele havia cometido 3 crimes em saídas temporárias, mesmo assim adotou um comportamento benevolente, um comportamento que beneficiou apenas o criminoso. Há uma revolta latente no meio policial pela decisão tomada, contrariando, inclusive, as observações trazidas no processo dessa saidinha pelo próprio Ministério Público, que foi contrário à saída. O cidadão, o criminoso, esse bandido, havia cometido 3 roubos à mão armada durante o tempo que ele ficou fora. E, mesmo assim, por benevolência, por tratar o bandido como se fosse um anjinho de auréola na cabeça, a juíza acabou liberando e, de certa forma, contribuiu decisivamente para a morte do sargento Roger Dias. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Votação os requerimentos. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a palavra ao excelentíssimo sargento Rodrigues. Obrigado, deputado delegado Cristiano Xavier. Requerimentos da deputada Lohana. Primeiro requerimento seja encaminhado ao secretário de Segurança Pública e Defesa Social, da Sejusp, em Belo Horizonte, ao comandante-geral da Polícia Militar e chefia da Polícia Civil, ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros, pedir informações sobre a viabilidade de dar início ao processo de alteração observado os trâmites da Resolução Conjunta 177, de 21 de janeiro de 2012, do destacamento da Polícia Militar de Itatiaia-Sul. Outro requerimento seja encaminhado ao diretor do Presídio Conselheiro Lafayette, pedindo informações detalhadas sobre a estrutura e os cuidados com a higiene destinada aos servidores, detentos e alimentação na referida unidade prisional, nos termos que abaixo descreve. Também que seja esse requerimento da deputada Lohana. Agora, outro requerimento da deputada Lúcia Falcão, também na mesma linha aqui do deputado Bruno Engel e do sargento Rodrigues, seja encaminhado ao Senado Federal em Brasília e pedir providência para atualizar a legislação penal no sentido de extinguir as saídas temporárias previstas na lei de execução penal, considerando as graves consequências negativas dessa previsão legal, mais recentemente o assassinato do sargento Roger Dias da Cunha. Também que seja encaminhado ao diretor da Casa do Albergado, José de Alencar Rogério, em Juiz de Fora, pedir informações sobre a estrutura da Casa do Albergado, José Alencar Rogério, em Juiz de Fora, com ênfase nas condições de trabalho e possíveis interrupções de energia elétrica na unidade prisional, conforme abaixo passo a expor. Requerimento da deputada Lohana. Outro requerimento também da deputada Lohana, seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Sejus, pedir providência para que seja definida, se possível, e observada a legislação pertinente em vigor, a transferência do policial carcerário, ou, onde se lê policial carcerário, do policial penal, o servidor Carlos Nilmair Cordeiro Assunção, MASP 120, 405, 56, atualmente notado em Belo Horizonte, para Joatuba. Também requerimento da deputada Lohana, seja encaminhada à chefia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedir providência acerca do ato de remoção da servidora Camila Aguiar Cavalcante Diniz, MASP, 1.496.879.16, publicado em 23 de dezembro de 2023, antes lotada na Seção Técnica Regional de Criminalística, de Conselheiro Lafayette. Também, agora, deputado Cristiano Caporeso, seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em Belo Horizonte, pedir providência para a convocação dos candidatos excedendo ao concurso para a carreira de técnico assistente da Polícia Civil, área do conhecimento, apoio administrativo, edital 02/2022.
havendo a necessidade dessa convocação devido ao significativo déficit de servidores. A presidência, considerando que este presidente apresentou requerimento com o mesmo objeto, não colocará óbice na apresentação do requerimento do colega deputado. Okay. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os senhores deputados com a prova permanecem com 50, aprovado. Alguma coisa? Precisa de cópia de todas as respostas aqui. De todas. A presidência gostaria de, apenas aqui, aproveitando o momento já que nós caminhamos para o encerramento, ressaltar, deputado Bruno Engler, que eu já fiz contato com o Ministério Público Estadual e a promotora que emitiu o parecer contrário, né, ela já foi contactada por nós, já temos em mãos os documentos em que ela se manifestou por escrito, onde ela foi contrária à saidinha, mas que, em contato com integrantes, né, e outras fontes de informações, que é comum lá em Ribeirão das Neves a postura dessa juíza de liberar presos com esse perfil e para essa saidinha. O fato é muito grave, e o que mais nos deixa triste, deputado Bruno Engler, é que no Brasil o direito penal, além de ser frouxo, é um direito penal que apenas beneficia o criminoso. É uma piada falar em direito penal aqui no Brasil. A pena para que ela pudesse alcançar o seu objetivo real, primeiro que ela deveria ser certa, célere e severa. A pena não é certa porque a gente percebe, né, o próprio exemplo que nós temos lá de quem está sentado na cadeira de presidente da República. Ela não é célere porque o Código de Processo Penal permite milhares, centenas de recursos para que o julgamento possa ocorrer de forma satisfatória a atender, não é o interesse da vítima, mas o interesse da sociedade, no sentido de uma resposta do aparato de justiça criminal, né, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Polícia, uma resposta do Estado em condenar aqueles que cometem crime. Então, a pena não é célere. E ela não é severa, ela é um deboche, porque nós assistimos exatamente a esse tipo de saidinha. No Brasil, no meio jurídico, no meio policial, a gente sempre tem aquela máxima que as pessoas falam, no Brasil todo mundo tem direito de matar alguém, pelo menos uma pessoa. Porque se ele comete um homicídio simples, cuja pena varia entre 6 e 20 anos, ele, com bons antecedentes, com bons advogados, se ele cumprir, ele cumprirá no máximo 1/6 da pena. Ele terá a progressão do regime e daí a pouco já está na rua. Ou seja, nem mesmo o maior bem jurídico tutelado pelo arcabouço jurídico, seja constitucional ou penal brasileiro, é capaz de botar atrás das grades aquele que tirou a vida do outro, de forma exemplar. E o que aconteceu, né, aqui eu fui eleito exatamente para poder dar voz e para que externalizar aquilo que os nossos policiais pensam. No nosso meio policial hoje, eles dizem claramente que a juíza ajudou a apertar o gatilho. Que a juíza de Ribeirão das Neves ajudou a apertar o gatilho desses 2 tiros na cabeça que o sargento Roger Dias sofreu. E ela ajudou de forma complacente com um criminoso contumaz, que em 3 oportunidades que esteve lá fora, praticou novos crimes. Não é possível que uma juíza de direito, sabendo que o cidadão cometeu vários crimes, ainda lhe permite o benefício da saidinha, o que ela poderia ter negado, já que o próprio Ministério Público Estadual havia manifestado. Então, assim, é lamentável, e nós não podemos, deputado Bruno Engler, jamais, deputado delegado Cristiano Xavier, seja ele policial militar, civil, seja ele, como aconteceu aqui recentemente, em Contagem, do preso, tomou a arma da escrivã e disparou a arma, que por pouco não matou a própria escrivã de polícia, jamais nós poderemos permitir que um policial penal, um policial civil, militar, um bombeiro, um sócio-educativo, sofra um crime de tamanha barbárie
e que a Comissão de Segurança Pública não se manifeste, e que a Comissão de Segurança Pública não cobre. Então, deputado Bruno Engler, é óbvio que ao final dessa audiência pública, agora proposta tanto por Vossa Excelência e por esse deputado, em requerimento, né, apartados, mas com o mesmo objeto, nós venhamos, inclusive, oficiar e cobrar, através de requerimento, a apuração rigorosa ao Conselho Nacional de Justiça. Até porque as informações que a gente tem aqui, que a Corregedoria do Tribunal de Justiça não é tanto de punir os seus integrantes aqui no Estado. Então, obviamente, nós teremos que apelar para o Conselho Nacional de Justiça. Não querendo antecipar o debate, mas nós não podemos deixar uma morte de um pai de família de 29 anos. Eu estive lá no enterro, Bruno. Eu vi a esposa, eu vi a mãe, e deixou uma criança de 5 meses. Porque uma das coisas que a gente que é polícia, o deputado delegado Cristiano Xavier, nós que somos policiais, a gente não esquece. Porque daqui a pouco ninguém mais lembrará da morte do sargento Roger Dias, porque é assim que funciona na sociedade. O crime abala, o crime teve uma repercussão nacional, mas daqui 3 meses ninguém lembra mais dele. Cabe a nós, deputado Bruno Engler, que temos esse sentimento que a lei penal brasileira é frouxa, ela beneficia apenas o criminoso, de não deixar isso esquecer e de cobrar de forma veemente e exercer o nosso papel aqui, de exercer controle dos atos, inclusive do outro poder, de realmente dar voz aos policiais e à família dele que ficou. E como disse lá o nosso colega deputado, Júnior Amaral, no vídeo, ele não estará aqui para comemorar, a filha dele não verá ele para comemorar os Dias dos Pais, nunca mais. Mas o bandido está vivo. Então é muito triste a gente vivenciar, e nós que temos na nossa essência, deputado Bruno, a essência do parlamentar sempre será a palavra dele, a voz dele. E eu aprendi isso logo de cedo. E nós, em pleno recesso, não tínhamos oportunidade de ocupar os microfones da Assembleia para externar, né, o nosso sentimento, a nossa revolta, a nossa indignação com a atuação dessa juíza que, mais uma vez, complacente, benevolente, ajudou a apertar o gatilho. Vossa Excelência, tem a palavra. Quero só corroborar a fala de Vossa Excelência. Acredito que conseguiremos fazer uma audiência pública importante para tratar desse tema, especificamente do assassinato do sargento Roger, mas também pleiteando a revogação desse Instituto da Saidinha como um todo. E nada mais certo que dizer que, pela sua irresponsabilidade, a juíza ajudou sim a puxar o gatilho. E eu gostaria, apesar de saber que isso nunca vai acontecer no Brasil, ainda mais que o judiciário cada vez mais dá exemplos que é uma casta acima dos réis mortais, mas, no meu entender, um juiz que solta um vagabundo contra o parecer do Ministério Público deveria responder solidariamente a qualquer crime praticado por esse vagabundo na Saidinha, porque assumiu o risco. Porque uma coisa é quando há um entendimento do Ministério Público e das outras esferas de que é o momento de conceder o benefício. Agora, quando o juiz, por conta própria, vai contra o parecer do MP e solta o vagabundo na rua, ele deveria responder pelos atos do mesmo. Porque o juiz faz igual Pôncio Pilatos, lava as mãos, fala, não tem nada a ver com isso, e quem chora é a família do policial. Quem vai crescer sem pai é a filha do policial. E a vida do vagabundo continua, a vida do juiz continua, e como Vossa Excelência falou, lamentavelmente a sociedade se choca, fica ali uma semana, 15 dias chocada, depois esquece, e eventualmente a gente pode voltar a ver episódios dessa mesma gravidade no nosso Estado e no nosso país. A presidência agradece as intervenções do colega deputado Bruno Engler, agradece a presença do colega deputado delegado Cristiano Xavier. Cumprimos o nosso dever na data de hoje, aprovamos todos os requerimentos que estavam constantes na pauta. E apenas para dizer que nós marcaremos a audiência pública, deputado delegado Cristiano Xavier, a pedido dos colegas deputados federais que serão convidados, até porque eles são peças fundamentais. Vamos convidar também o senador Cleitinho e o senador Carlos Viana, porque é muito importante que eles possam estar aqui. Vamos convidar outros deputados federais,
A gente marcará essa audiência pública o mais rápido possível em uma segunda-feira. Sugiro também convidar o presidente do Senado. Não sei se vem não, mas... Vamos convidar, vamos convidar. Até porque a caneta de pautar o projeto de lei é do presidente do Senado. É óbvio, nós já mandamos mensagem para ele, já fizemos todos os apelos, mas é bom que ele saiba, ao receber o convite, que nós não esquecemos. Ao receber, Vossa Excelência tem razão. Vamos convidar o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, o senador Carlos Viana, o senador Cleitinho, vamos convidar o nosso colega deputado federal, né, deputado, quem sabe possa nos prestigiar, Nicolas Ferreira, Júnior Amaral, Marcelo Freitas e o tenente Ayara, que também é oriundo dos quadros da segurança pública. Vamos convidar essas autoridades, porque nós não podemos. O deputado delegado Cristiano Xavier, com certeza, vivenciou isso na prática várias vezes, na condição de delegado, depois de presidir um inquérito, de fazer de tudo junto à equipe de investigador, escrivão, perito, fazer o melhor ali naquele inquérito e, ao final, ver o trabalho dele todo sendo julgado por água abaixo por decisões como essa que foi colocada pela juíza. Vossa Excelência, que presidiu, não sei aqui, né, nominar, mas com certeza centenas de inquéritos na vida do senhor enquanto delegado, quebrando pedra, custando a juntar, com todas as dificuldades que a legislação brasileira impõe à autoridade policial, né, delegado de polícia, com certeza viu o trabalho ser desfeito, né, muitas vezes pela interpretação benevolente da lei, e não pela própria lei. Nesse caso, não. Nesse caso, nós tivemos as duas coisas, né, Bruno? Nós tivemos uma interpretação, a juíza agiu foi como uma mãe, né? Como uma mãe do preso, né? Do bandido. E ela teve essa postura. Porque, além da lei ser frouxa, benevolente, nós tivemos uma atuação ainda, nesse caso, da própria juíza. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata, desconvoca a reunião prevista para as 14h15, na data de hoje. Agradecemos a presença de todos e encerramos o trabalho. Muito obrigado.